Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, nós vamos continuar hoje e quinta com o assunto que a gente começou lá na segunda-feira, ontem, fechando tudo o que a gente tratou nesses 3 meses, tá? É isso. Se tiverem qualquer dúvida, me avisem. Vamos começar com o nosso mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Ontem a gente começou a conversar sobre o segundo Yoga Sutra de Patanjali, né? Que vai dizer que yoga é a inibição das modificações da mente. E a gente estava entendendo aqui, mais ou menos, palavra por palavra, para conseguir interpretar essa frase inteira. Então, a gente viu yoga, né, que tem a ver com essa união, chitta, que tem a ver com essa mente, mas não é uma mente simplória, como a gente tem na nossa psicologia moderna, né? E aí, vamos seguir para a próxima palavra, que é vritti. E ela deriva da raiz vrit, que significa existir. Vritti é, assim, uma maneira de existir. Considerando os modos nos quais alguma coisa existe, podemos levar em conta suas modificações, estados, atividades ou suas funções. Todas essas conotações estão contidas no significado de vritti, mas no presente contexto, esse termo é melhor traduzido pelas palavras modificações ou funcionamento. E não faz sentido aqui a gente pensar como transformação. A gente está falando sobre modificações de fato. Então, a gente pegou yoga, mente e modificações. Por enquanto, a gente tem isso. Como o objetivo final do yoga é a inibição de todas as modificações, pode-se constatar que a palavra transformação não expressará adequadamente o significado da palavra vrit. Além do mais, a palavra transformação deve ser usada para os 3 parinamas tratados na primeira parte da seção 3. Fiquem tranquilos quanto a isso. Dado que Chitta tem uma existência funcional e vem à existência somente quando a consciência é afetada pela matéria, a palavra funcionamento, talvez expresse ao máximo a importância de vritti no presente contexto. Mas a palavra modificações é também usada em geral e compreendida mais facilmente, portanto, podendo ser utilizada. Eu também acho que modificações fica mais fácil de entender, principalmente quando a gente pensa naqueles últimos estádios samyama, né? Dharana, dhyana e samadhi, que a gente está de fato pensando na mente. Ao tentar entender a natureza de Chitta Vrittis, né? Yoga Chitta Vrittis Nirodha, devemos precaver-nos contra algumas falsas concepções, às vezes comuns entre aqueles que não estudaram o assunto profundamente. A primeira coisa a ser notada é que Chitta Vritti não é uma vibração. Já vimos que Chitta não é algo material e, portanto, não há nela qualquer vibração. As vibrações somente ocorrem no veículo e podem produzir uma Chitta Vritti.
Os dois são diferentes, embora relacionados. O segundo ponto a ser destacado é que Tita Vritti não é uma imagem mental, embora possa ser, e geralmente o é, associado às imagens mentais. As imagens mentais podem ser de inúmeras espécies, mas o autor classificou Tita Vritti em 5 títulos somente. Isso mostra que Tita Vritti tem um caráter mais fundamental e abrangente do que as meras imagens mentais com as quais estão associadas. Esse não é o lugar para discussões detalhadas sobre essa natureza, né? Mas, se o estudante analisar cuidadosamente os 6 sutras, né, de 6 a 11, que tratam das classes de vrittis, verá que eles representam os estados fundamentais ou tipos de modificações em que a mente pode existir. Então, tipos de modificações em que a mente pode existir. Então, a gente vai pensar em Chitta Vritti como tipos de modificações em que a mente pode existir, tá bom? E a última palavra a ser considerada é Nirodha, que significa restringido, controlado ou inibido. E aí todos esses significados funcionam sem problema algum. E eles são, inclusive, aplicados cada um a um estágio final. Restringir, controlar e inibir. Se a gente for pensar que controle, primeiro a gente vem inibição ou total, perdão. Se a gente for pensar que nos estágios iniciais a gente tem controle e nos estados mais avançados, inibição ou total supressão. Então, a gente pensa de fato assim, bom, então tá, Chitta Vritti a gente está considerando como os tipos de modificações em que a mente pode existir. Então, yoga é essa inibição, esse controle, esta restrição dos tipos de modificações em que a mente pode existir. Ah, tá. Agora sim tudo fez sentido, tudo se juntou ali nessa frase. E aí, ele vai dizer que essa frase de Patanjali carrega uma eficácia na definição, pelo fato de que ela cobre todos os estágios do progresso pelos quais passa o yogi, assim como todos os estágios de desenvolvimento da consciência resultante desse progresso. Então, eu acho que, enfim, difícil, complexo. Ele vai até dizer que o significado integral desse sutra somente será compreendido quando o tema yoga tiver sido estudado por completo. Então, quando a gente estuda esse Yoga Sutra depois de tudo aquilo que a gente estudou nesses 3 meses, eu acho que faz mais sentido. Faz mais sentido a gente pensar em yoga como a inibição, né, dessas modificações da mente agora, depois que a gente já passou por cada uma das etapas e principalmente depois que chegamos em Dharana, Dhyana e Samadhi, né, em que a gente restringe, controla e inibe as modificações da mente. Vocês se lembram bem como é que é, não é mesmo? Esse foi o segundo Yoga Sutra de Patanjali. Óbvio que vão ficar dúvidas e óbvio que a gente não vai entender as coisas tão rapidamente. E é por isso que a gente segue estudando o caminho do yoga, é por isso que a gente segue seguindo também o caminho do yoga. Só assim, de fato, as coisas vão se fazendo mais entendíveis. É como eu falei para vocês em alguns outros Yoga Sutras. Às vezes é mais fácil a gente entender praticando. Às vezes a gente só entende o real significado daquilo que está escrito depois que a gente de fato pratica. Tá legal?
Vamos seguir, então, para a nossa prática. Peço só um segundo. E vamos começar a nossa prática deitadas de barriga para cima, com as pernas estendidas, com os braços ao longo do corpo, a cabeça no chão, entregando todo o peso do corpo ao chão. Vamos tirar alguns instantes para sentir o nosso corpo aqui e agora, para entender como está também a nossa mente. Vá se perceber. Perceba desde a parte mais externa até a parte mais interna do seu corpo. Vá sentindo o seu corpo no chão. Vá entendendo este corpo no chão, ouvindo o que ele tem a te dizer. E vá aos poucos afirmando para si mesma que este momento é seu e apenas seu, dentro da sua prática. Tudo aquilo que não diz respeito a isso não terá espaço aqui dentro. E nós vamos então flexionar ambos os joelhos, plantas dos pés tocando o chão, os joelhos apontando lá para cima. Vamos começar a nossa aula com a nossa já muito conhecida sequência de pernas. Começaremos pela perna direita, trazendo ela flexionada bem próxima ao peito, puxando o joelho com um certo vigor, mas sem tensionar áreas desnecessárias. Lembre-se do relaxamento do esforço. E estendermos a nossa perna direita, a planta do pé olha lá para o teto e os dedos do pé olham para a nossa cabeça. Sinta este alongamento, se necessário, pode sim flexionar o joelho. O importante é que você esteja dentro do seu limite confortável. Flexione novamente o joelho. E agora nós vamos levar o nosso tornozelo lá no joelho oposto, formando este 4 com as pernas. Agora vocês já entendem o 4. E vamos puxar a perna esquerda para bem próximo do tronco.
sentindo o alongamento da parte posterior da perna direita. E retornando as pernas para o chão. A perna direita vai escorregar lá por cima da esquerda e nós vamos fazer uma torção deitada. A mão esquerda leva o joelho direito em direção ao chão e nós estendemos o braço direito na altura do ombro. Você escolhe como quer posicionar a cabeça. E retornamos ao centro. Podemos descruzar as pernas e observar as diferenças entre um lado do corpo e o outro. E aí, vamos repetir toda a sequência com a outra perna. Começamos trazendo a perna esquerda próxima ao tronco, puxando com vigor. E vamos estender essa perna, apontando a planta do pé lá para o teto e os dedos dos pés para a testa. Flexionamos esse joelho, encostamos então o tornozelo bem próximo do joelho oposto e vamos puxar agora a perna direita para bem próximo do tronco. Seu limite confortável, sempre. Retornamos o pé para o chão, a perna esquerda desliza completamente e vamos torcer. Vocês já sabem como.
Retornamos lá para o centro, sentimos como está o corpo depois dessa sequência. Perceba. Daqui, nós vamos partir para a nossa primeira invertida da aula, que é Setubandha Sarvangasana meia ponte. Lembrando, pessoal, pessoas com doenças cardiorrespiratórias, problemas na coluna cervical, lombar, acabaram de comer, enfim, avaliem se vão fazer ou não. Mas lembrando que essa daqui é uma invertida bem tranquila, ok? Nós vamos deixar os braços ao longo do corpo, ativar coxa, glúteos e abdômen e tirar os glúteos do chão. Fique aí por um tempo. Quem ainda está comigo, retorna devagar, levando vértebra por vértebra no chão, sente os efeitos. Faremos Pavana Muktasana na postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas próximas ao peito e abraçando-as pela frente, com certo vigor. Sinta a sua lombar tocando o chão. Perceba esse contato. E, para completar a postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre colocando o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça e logo em seguida as pernas. Observe. Seguiremos agora para uma invertida mais forte, e é agora, de fato, Sarvangasana na vela. Se você não for fazer Sarvangasana, você fará Ardha Halasana, o meio arado. É um estágio antes de fazer a vela. Então, todos primeiro entram em Ardha Halasana, com as pernas estendidas, plantas dos pés apontando lá para cima. Você pode se flexionar um pouco, e se estiver muito difícil, pode até mesmo segurar em alguma parte das suas pernas, certo? Se você vai seguir para a Sarvangasana comigo, com um pequeno impulso, você tira as costas do chão e apoia as mãos lá nas costas, apoiando os cotovelos no chão. Sinta que os cotovelos dividem um pouquinho o peso que está sobre a cervical. Ache uma postura confortável, não mexa o pescoço e ficaremos aqui por um instante.
E se ainda estiver comigo, retorne devagar. Pode flexionar as pernas e retorna vértebra por vértebra. Com tranquilidade, por favor. Sinta os efeitos. Nós faremos matsuyama na postura do peixe, mas vamos fazer a postura antiga. Então, você cruza as suas pernas da maneira que achar melhor. Inclusive, se fizer lótus, fique à vontade. E aí nós vamos cruzar os braços atrás da cabeça. A mão toca na escápula contrária. Relaxa. Observe como se forma uma curva na lombar. Aumenta um pouco a curva natural. Tornamos, vai se desembaraçando e ficando ainda com os joelhos flexionados, ponta dos pés no chão. Sinta os efeitos da prática no seu corpo. Nós iremos para uma postura abdominal, que é Naukasana ao barco. Você vai estabelecer aonde é o seu limite. Então, começamos levando as mãos nas coxas e elas querem alcançar os joelhos. E assim vamos tirando cabeça do chão, levando o queixo no peito. Observe se aqui é o seu limite. Eu vou dar um escorregadinho para trás. Se aqui for o seu limite, não tem problema nenhum, permaneça aqui. Se você quiser e puder continuar, você vai estender as suas pernas. Você pode segurar, você pode até flexionar um pouquinho. Mas o quanto mais estendido sem segurar, melhor. Retorne, descanse, porque essa é uma postura abdominal bastante exigente. E nós vamos aos poucos nos colocando sentadas, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Se possível, aqui você faz a lótus. Então, seu corpo nessa nova posição. Antes você estava deitada, o contato do corpo com o chão era outro. As áreas que tocavam o chão eram. Observe agora quais são os grupos musculares que fazem ficar sentada com a coluna. Vai entendendo o seu corpo. E nós faremos Yoga Mudra, levando as mãos lá na frente e a testa na direção das mãos, chegando até o seu limite confortável. E quando chegar lá, você relaxa a cabeça e
Retorne devagar, colocando vértebra por vértebra no seu lugar. Não sei porque essa câmera faz isso, mas é tudo. Área. E aqui nós vamos, primeiro de tudo, observar o nosso corpo. E, enfim, faremos também algo sentados, que é como chakrasana de pé, porém sentados. As nossas mãos tocam a lateral do corpo e a gente leva elas bem longe, para que apenas os dedos médios toquem o chão. Nós vamos começar escorregando a mão direita para longe do corpo, enquanto o braço esquerdo se eleva lateralmente. Assim que chegarmos lá na cabeça, estendemos ainda mais o braço e depois lateralizamos. Perceba se é possível encostar aí o seu antebraço direito no chão. Sinta este alongamento do lado esquerdo e respire nele. Retornamos lá para o centro, observamos as diferenças entre um lado e o outro. E repetimos o processo do outro lado. Respire do lado alongado. E retornamos ao centro, parando para observar. Vamos então seguir para Yoga Mudra. Como as drishtis, pessoal? Vocês se lembram das drishtis, né? Então, esses focos do nosso olhar. Então, nós começamos virando a nossa cabeça lá para o lado direito. E chegando aqui, levamos o nosso olhar lá para o extremo lado direito inferior. Como quem quer olhar atrás das costas. Retorne, pode tentar olhar. Repetimos o processo para o lado esquerdo e levamos o nosso olhar para o extremo lado esquerdo, como se quer olhar atrás das costas.
E terminamos de descansar. Levamos o queixo para cima e focamos o nosso olhar na ponta do nariz. Retornamos ao centro, descansando o olhar. E finalizamos levando o queixo no peito, com o olhar no meio da sobrancelha. Descanse o olhar e volte para o centro, apenas observando. Seguiremos para uma torção deitados. Então, se possível, você a mão direita vai segurar lá o joelho esquerdo, a mão esquerda vai atrás do corpo e você torce. Se possível, essa mão esquerda dá a volta nas suas costas e agarra ou o seu pé ou a sua coxa, o que estiver ao alcance. Isso, centro. Percebemos apenas ponta. Torcemos para o outro lado. Outros para sentir o efeito dessa sessão. E daqui nós vamos fazer o Strasana, o camelo. Então, vamos nos colocar ajoelhadas no chão. E quando eu digo ajoelhadas, eu não quero dizer sentadas sobre os joelhos, eu quero dizer que fato ajoelhadas. Então, caso essa posição seja muito confortável, você pode dobrar o seu tapetinho, deixando ele mais grosso, colocar uma almofada e faça as adaptações necessárias. Aqui, vamos levar as mãos lá para baixo. Vamos, então, fazer este movimento de extensão da lombar, olhando lá para cima. Veja onde é o seu ritmo. Se você sentir que pode mais, tente alcançar o seu calcanhar.
e retorne devagar e com cuidado. Agora sim, sente sobre os pés e siga a postura. Aqui, seguiremos para a postura deitada de bruços. Então, deite-se de bruços da melhor maneira possível e descanse a cabeça nas mãos. Faremos apenas uma postura aqui. E a postura que faremos é bujangata, na cobra. Então, una suas pernas estendidas atrás, apoie testa ou queixo no chão, as mãos vão lá ao lado das últimas costelas, lembrando que elas estão aqui apenas para unirmos nossas escápulas e não para apoiarmos o peso do nosso corpo. Tiramos a cabeça do chão, olhando lá para frente e aos poucos olhando lá para cima. Retornamos ao chão, descansamos. E aos poucos vamos girando até ficar deitada de barriga para cima. Já vamos entrar aqui em Shavasana, estendendo as nossas pernas, deixando elas separadas. Os pés caem, os braços ao longo do corpo. Abrimos um pouco o espacinho nas axilas e as palmas das mãos apontam para o teto. Feche os olhos e relaxe nessa postura. Se não for possível, você pode fazer qualquer tipo de adaptação, até mesmo mudar a postura. Deixe o peso do seu corpo ir cada vez mais em direção ao chão. Entregue-se completamente ao chão. Observe o seu corpo agora, como ele está, o que ele está te dizendo depois desta prática. Desde a parte mais externa até a parte mais interna do seu corpo. Aproveite para observar também quais são as partes do seu corpo que tocam o chão. Vá mapeando ela, entendendo onde elas estão. Faça um desenho mental. Anote neste seu desenho quais são as sensações que este contato com o chão te traz. O chão é quente, é frio, é duro,
enfim, vá anotando mentalmente. E agora, a cada expiração, você permite que o seu corpo se entregue mais ao chão. E nestes pontos de contato do seu corpo com o chão, o peso vai aumentando, o relaxamento vai aumentando. Vai imaginando quase como se o seu corpo fosse entrando em outro estado da matéria. Ele deixa de ser tão sólido e passa a ser mais gelatinoso. E aí este contato ele aumenta, passa isso por toda a extensão do seu corpo, por todas as regiões em que o seu corpo toca o chão. Depois que fizer todo este mapeamento, e que estiver relaxado ao máximo o corpo, você não precisará cuidar de mais nada, não precisará controlar mais nada. Apenas deixe que a sua mente circule por todo o seu corpo, também pela sua respiração.
Aos poucos, vá adotando respirações mais lentas. Hum, Seu corpo vai começando a se movimentar, iniciando esse movimento pelas mãos e os pés, e deixando que ele contamine o corpo inteiro. Vá fazendo tudo o que o seu corpo te pede. E assim, aos poucos, e no seu tempo, você vai se colocando sentada, novamente com as pernas cruzadas e a coluna. Hoje, neste momento de exercício respiratório, nós vamos fazer um exercício simples, mas muito potente, que é a respiração controlada. Então, a gente vai controlar o tempo de inspiração, o tempo de pausa respiratória e o tempo de expiração. Recomendo que na pausa respiratória a gente tampe as duas narinas e faça Jalandarabanda, travando o queixo no peito e depois voltando para expirar. Cada um fará no seu próprio tempo. Eu sempre recomendo que você faça X tempo de inspiração e 2x tempo de expiração. Se você já está acostumado com a pausa respiratória, você vai usar o mesmo tempo da expiração durante a pausa respiratória. Se não, você usa o tempo da inspiração. Nós vamos fazer 5 ciclos completos de respiração controlada, cada um no seu tempo, iniciando agora.
Depois de terminar os 5 ciclos, você deixa a sua respiração livre, mantém os olhos fechados, pois nós vamos passar direto para a nossa meditação. Hoje faremos a meditação das 7 respirações, vocês já conhecem. Cada um irá contar 7 respirações completas 3 vezes. Caso você se perca na contagem, volte ao 1. Não se preocupe caso você se perder, fique tranquilo. Não controle a respiração, apenas conte. Pode iniciar. Quando terminar, você avalia se gostaria de ficar um pouco mais. Aproveite este estado meditativo. Caso não possa continuar nele agora, talvez volte para ele depois, para aproveitar essa sensação de calma e tranquilidade. Namastê! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aproveitado, que tenham aprendido. Agora, quinta-feira, teremos nossa próxima aula. Eu espero vocês lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.